Olá, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso estudo bíblico, onde nós estamos falando a respeito de conflitos. E hoje nós vamos falar sobre aqueles conflitos que são causados por opiniões diferentes com relação ao problema, entendimentos indiferentes relacionados a algum tipo de assunto, ou às vezes até mesmo alguma compreensão das escrituras com relação, opiniões diferentes com relação à interpretação de um texto, vamos dizer assim. Então vamos ao nosso estudo. Aqui está, resolução de conflitos. Nosso versículo chave, né, o versículo base. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí estão, né, aquelas bases sobre as quais nós devemos estar estabelecidos para poder entrar em algum tipo de conflito: humildade, mansidão, paciência e tolerância amorosa. E as três soluções diferentes que nós temos, né? As diferenças, tolerância, a pecaminosidade, arrependimento ou mudança, e a interpretação e abordagem, né, que vem por meio do estudo bíblico. E é exatamente sobre o que nós vamos falar hoje: conflitos resultantes de interpretação e conflitos resultantes da abordagem que nós temos a respeito do assunto. Então, nós temos aí um problema, temos a nossa solução, né, a minha solução, no caso, e temos a outra solução, a solução de outro, causado pela solução de outro problema, aí o que causa um rompimento entre as duas partes que estão envolvidas. Acaba criando um conflito entre as duas partes envolvidas. O conflito, quando existe uma diferença de opinião sobre qual é a melhor conduta a se ter numa determinada situação ou circunstância, no mínimo, uma das partes acredita que sua abordagem é melhor do que a outra. Normalmente a minha é melhor. E isso acaba causando certos conflitos com outras pessoas que não querem aceitar aquilo que eu estou dizendo, né? É uma brincadeira, mas é assim mesmo que acaba funcionando na maior parte das vezes. Nós achamos que temos uma perspectiva maior do problema e somos mais capazes de poder resolvê-lo. Então, isso se dá por meio do estudo bíblico, a resolução. A solução fundamental para conflitos de interpretação é o estudo bíblico. É neste momento em que a paciência ela é mais exigida. E não só a paciência, como também eu diria a humildade. Às vezes é importante nós observarmos, ouvirmos o que o outro está dizendo e ser humildes em aceitar que nós podemos estar errados, né, com a questão. Então, quais são as orientações, né, que nós devemos ter para conversar com cristãos para a solução de conflitos de interpretação ou de abordagem? Bom, primeiramente, confesse e busque perdão de qualquer palavra, ação ou atitude pecaminosa que possa ter agravado o conflito até este ponto, porque normalmente, quando a minha razão não é ouvida, eu tenho a tendência, então, nós temos a tendência de nos exasperarmos, né? De exagerarmos na forma como a gente acaba agindo, e essa maneira acaba indo para o pecado, e nós devemos então pedir perdão para buscar uma solução. Perdão porque acabamos tratando mal a outra pessoa. Perdão porque muitas vezes ultrapassamos os limites, daria para ter falado de outra maneira, né? E perdão porque eu posso estar errado. Então, confesse, busque perdão de qualquer palavra, ação ou atitude pecaminosa que possa ter agravado o conflito até este ponto. Lembrem-se, como cristãos, nós estamos sempre buscando pela paz. A paz é o objetivo do cristão. Nós somos conhecidos como pacificadores. Então, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito podes, por sua eficácia, a súplica do justo. Tentem comunicar o problema a partir das diferentes perspectivas. Então, tentar comunicar o problema a partir das diferentes perspectivas. De que maneira? O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. E isso aqui,
A Bíblia aponta para nosso coração, mostrando como podemos estar errados a respeito daquilo que nós estamos falando. E que muitas vezes nós somos insensatos. E insensatos porque nós só queremos falar aquilo que nós pensamos, sem ter um mínimo de coerência, de querer parar para refletir, ou mesmo, até mesmo, de dar o benefício da dúvida para outra pessoa. Muitas vezes a nossa certeza não é tão certeza assim. Outros caminhos podem chegar à mesma solução ou até mesmo numa solução melhor. E às vezes nós precisamos deixar as coisas acontecerem porque nós só estamos arrumando briga com relação ao que está acontecendo. Nós estamos agindo de maneira insensata. Então, devemos responder antes de ouvir, aprender que responder antes de ouvir é estultícia, é vergonha, né? É vergonhoso. Antes de a gente entender tudo o que está acontecendo, antes de escutar o que a pessoa está falando, agir de tal maneira, então, sem ouvir, sem compreender o que está acontecendo, é estultícia e é vergonhoso, né? Provérbios vai nos dizer que o que começa o pleito, aquele que começa a discussão, parece justo. É a pessoa que está, não, porque eu sei, não, porque é assim, eu estou falando para você, até que vem outro e o examina, e aí mostra que ele poderia estar errado. Isso envolve, então, humildade, irmãos, de a gente poder ouvir os outros, né? E não de querer resolver tudo do nosso jeito. Para concordarmos de maneira bíblica, é necessário termos um consentimento prévio da exata natureza do problema. Então, para concordarmos de maneira bíblica, de olhar para as Escrituras e concordar um com o outro, é necessário nós termos um consentimento prévio da exata natureza do problema. Ou seja, nós, antes de falarmos o que pensamos, antes de tomar uma atitude, é bom sentarmos juntos e entender exatamente qual é o problema. Às vezes a gente está tentando resolver o problema de maneira errada, e isso é prejudicial para tudo, para todas as coisas, para todas as pessoas envolvidas. Então, determine em quais pontos pode haver concordância, e isso vai envolver que você sente e fala, concordamos com isso, concordamos com isso, concordamos com isso. Então, pode haver mais de uma maneira de resolver o problema biblicamente, então, os dois podem estar certos. Deus quer que cheguemos à resolução desse problema de maneira rápida e sem pecarmos. Então, nós devemos estar juntos nisso, nessa decisão. Os dois têm a responsabilidade de manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? De buscar unir o corpo de Cristo, de unir-se contra o problema, de unir-se a favor da glória de Deus, de unir-se em oração e de estudo até chegar a uma determinada resolução. Então, e se tomar a decisão, um outro problema que é recorrente, na hora que chegarem à conclusão juntos, mas o resultado não for correto, o resultado dar errado, não adianta a gente virar e falar assim, eu não disse. Não, nós tomamos a decisão juntos, mesmo que eu não tivesse muito satisfeito com a decisão do outro, nós chegamos a uma conclusão juntos e agora a gente vai sofrer as consequências juntos. Então, caso não cheguem a um acordo, peçam ajuda. Às vezes é necessário chamar um terceiro, uma outra pessoa, um quarto, né? Às vezes a igreja está dividida, chama um outro pastor de fora, né? Para a gente conversar, alguém do presbitério, né? Para conversar. A família está dividida, chama o pastor ali para sentar e conversar e ver o que pode ser, compreender o que está acontecendo, ver onde vocês concordam, qual é a exatidão do problema, né? Qual é o problema exato, por que estão chegando, será que é um problema de fato que precisa envolver tanta gente, tanta discussão? O pastor pode ajudar nisso. Então, caso não chegue a um acordo, peçam ajuda. Então, nós temos aí, pesquise nas escrituras quaisquer orientações ou princípios que tenham relação com a solução da questão. Então, veja, a Bíblia vai ser usada para ajudar a direcionar qual é o problema. Às vezes nós não temos nada em mente, não temos a experiência, mas as escrituras nos oferecem diversas oportunidades de poder entender exatamente o que está acontecendo e tomar decisões já estabelecidas por Deus de como agir. Então, pesquise nas escrituras.
para que tenha relação com a solução da questão. Tiago 1 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, ore a Deus, né? Que a todos dá liberadamente, nada lhes impropera, e se lhe é concedida. Às vezes o problema é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão, né? A gente não está vendo muito além, envolve coisas que estão fora do nosso controle. Peça a Deus. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então busque a Deus. Busque a palavra, busque em oração, busque em auxílio, busquem o que for necessário, não para viver em caos, não para viver em discussão, não para se afundarem no conflito, mas para tentarem juntos buscar a paz e resolver o problema. Existem algumas perguntas que devem ser consideradas quando estamos em conflito com alguém, né? Com cristãos, principalmente. Nós identificamos o problema e tudo o que envolve em termos bíblicos. Então, sentar e entender exatamente o problema é o primeiro passo. Às vezes o problema está só na minha cabeça. Às vezes o problema está só na cabeça da outra pessoa. Às vezes o problema nem é uma coisa assim tão grande e nós estamos discutindo por causa disso. Então, precisamos identificar o problema. Tudo o que vai envolver esse problema. Há alguma outra orientação nas escrituras que deve ser obedecida para que o conflito seja solucionado? Né? Procurar uma outra solução. Há princípios nas escrituras dos quais uma solução para esse conflito pode ser derivada? Não é verdade? Às vezes há alguns princípios que nós podemos extrair das escrituras, pelo menos para assumir o conflito ou o problema de maneira digna, de maneira honrada. Né? Normalmente, às vezes, nosso brasileiro ainda gosta de um jeitinho. Seria importante, muitas vezes, tendo o problema, buscar quais são os princípios bíblicos para que a gente não minta, para que a gente não haja pelo medo, que agir pelo medo não é agir para a glória de Deus, é você colocar o Deus como domínio, como Senhor da sua vida. Então, nós devemos agir de maneiras, então, a buscar ao Senhor. Há princípios nas escrituras dos quais uma solução para esse conflito pode ser derivada para que eu aja de maneira correta. Alguém nas escrituras já enfrentou nas escrituras já enfrentou a mesma situação? Procure. É bom parar e refletir. À luz dos dados bíblicos recém-descobertos, proponha quais modificações você está disposto a fazer para chegar a uma solução mútua. Então, lembra que eu falei? Escreva aquilo que vocês concordam, escrevam aquilo que vocês discordam. Procurem nas escrituras identificar primeiramente, identificar qual é o problema entre vocês. Há alguma orientação nas escrituras? Há princípios nas escrituras? Alguém já enfrentou isso? Aí você vai olhar aquilo que vocês ainda não têm solucionado, vai buscar resolver aquilo. E aí, então, tentar chegar a uma solução juntos. Se o problema não puder ser resolvido no período de tempo pré-acordado, busque ajuda de um fiel amigo de julgo, ou seja, busque ajuda de um cristão fiel a Deus. Busque ajuda de um pastor, busque ajuda de um cristão experiente, né, que esteja firme no Senhor, para que você possa, então, crescer no conhecimento de Deus, para que você possa resolver esse problema ou enfrentar esse problema. Muitas vezes não tem solução, e a gente precisa enfrentar esse problema de maneira digna, de maneira honrada, de maneira bíblica, de maneira que Deus seja glorificado. Então, às vezes até mesmo numa mentira que nós inventamos, qual que é a maneira de glorificar Deus? Indo lá e falando que mentiu, falando que não fez certo, falando que pecou e tudo mais. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Bom, esse é o nosso estudo. Temos mais ainda a falar, vamos entrar em umas questões mais práticas, mas com relação aos 3 tipos de conflito que nós enfrentamos, aí está então uma listinha de coisas que nós podemos fazer, buscar nas Escrituras e tentar resolver, sempre tendo em vista a paz uns com os outros, para o crescimento do corpo de Cristo, que somos nós, parte integrante. Que Deus os abençoe e que sejamos edificados para a glória do Senhor. É a oração que eu sempre faço por todos
Que Deus nos abençoe durante toda a semana. Até mais, irmãos.